everyone, I'm a teacher C. Então, eu sou a Sirlene e no vídeo de hoje a gente vai aprender como usar alguns tempos verbais sem ficar pensando qual deles eu vou usar nesse momento. Porque quando a gente está falando, a gente está fazendo essa transition, a gente está fazendo essa transição de indo para um verbo para o outro. E a gente fica com muita dúvida. Antes de tudo, essa aqui vai ser uma aula bem prática, vai ser uma aula que você vai poder exercitar muito. Vamos se inscrever no canal da Teacher C, vamos compartilhar esse vídeo com seus amigos, vamos deixar o seu like lá, o seu comentário, para a gente consiga fazer mais vídeos que vão ser interessantes e vão ajudar você a alavancar seu inglês se você está lá no início. Esse vídeo vai ser um pouco mais para quem já tem um conhecimento, que já estudou os tempos verbais do inglês. Só que na hora de falar, fica pensando qual deles você vai usar. Por quê? Porque é muito comum a gente ficar naquela dúvida. E eu peguei alguns marker words, algumas palavras que vão te ajudar a você usar aquela palavra e fazer a conexão com o tempo verbal. Ok? Let's get started. Vamos começar, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente vai começar a ver o material. Eu chamei essa aula de Master English Tense, que são fazer uma compilação do que é os principais tempos verbais no inglês. Eu tentei fazer assim que fique bem enxuto, bem produtivo, bem básico, bem dinâmico para vocês. Ok? Here we go. Então, a gente chama de marker words. O que são marker words? Palavras que eu vou usar, deixa eu me colocar aqui, para facilitar, para marcar um tempo verbal. Então, a gente parte dessas marker words que são advérbios, frequency adverbs, advérbios de frequência. Então, quando eu for usar esse tipo de advérbio, que claro, eu já vou ter que ter estudado ele, eu vou saber que eu vou falar o tempo verbal no presente. Então, repitam comigo e eu vou, para você que não sabe o que significa, vamos repetindo e fazendo a tradução. Então, a gente começa aqui com always, tá? Cuidado, não é always, 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 é só um chuá aqui, som de A, always, usually, never, today, every week, every day, every month, sometimes, on Sunday, on Wednesday, on Saturday, often, as a rule, from time to time, seldom, rarely, hardly ever. Então, a gente tem aqui sempre, usualmente, normalmente, nunca, hoje, toda semana, todo mês, todo dia, às vezes, os dias da semana, né, aqui domingo, frequentemente, como uma regra, de tempos em tempos, raramente quer dizer o mesmo e hardly ever também é um raramente. Então, se eu vou usar esses marker words here, eu vou ter que usar um verbo no presente, um verbo de ação no presente. Então, aqui eu vou mostrar alguns exemplos. Então, se eu quero falar alguma coisa usando aqueles marker words, eu vou usar o meu verbo no presente. Então, vamos repetir os exemplos. I often eat out on Saturday nights. 3 times, okay? Repeat with me 3 times. I often eat out on Saturday nights. I often eat out on Saturday nights. Então, eu frequentemente como fora nos sábados à noite, tá? Let's do this video right now a little bit more in English, okay? It's necessary from time to time make a meeting. It's necessary from time to time make a meeting. It's necessary from time to time make a meeting. Eu espero que vocês estão repetindo comigo. Então, é necessário de tempos em tempos fazer uma reunião. I never sleep before 11 p.m. I never sleep before 11 p.m. One more time. I never sleep before 11 p.m. Gente, repetition, it's a key. A repetição é a chave. Eu tenho que repetir
assim, ó, no mínimo 3 vezes aqui na aula e depois repetir para mim mesmo. Então, vocês vão vendo que eu usei often, eu usei from time to time, eu usei never, eu usei every week, podia ser every week. Ah, acho que essa aqui a gente não falou. Every week I take my dog for a walk. Every week I take my dog for a walk. Every week I take my dog for a walk. Então, toda semana eu pego meu cachorro para dar uma caminhada. Então, eu posso botar every day, every month, every year. Então, qual é o verbo que eu usei aqui? O take. Então, se eu quero falar every, e o mês, a semana ou o ano, eu vou usar um verbo no presente. Se eu vou falar uma coisa frequentemente que eu faço, eu vou usar um verbo no presente. Se eu vou falar alguma coisa de tempos em tempos, eu vou usar um verbo no presente. Voltando aqui, se eu quero falar como uma regra, as a rule, eu vou usar um verbo no presente. Today, eu vou usar um verbo no presente. Dia da semana, um verbo no presente. Só que a gente está falando de quem já viu essa parte e já estudou. Right? Let's move on. Quando eu vou saber que eu vou ter que usar verbos no passado? Alright. Então, eu tenho marker words for the past, past simple. Então, aqui são palavras que vão marcar o meu passado que eu sei que após elas eu vou precisar usar um verbo no passado. Lembrando que o passado eu tenho o passado simples e eu tenho, no passado simples eu tenho o verbo regular e irregular. Então isso também eu preciso saber essas regrinhas e saber como eu uso esses verbos regular e irregular. Right. Ok. Quando eu tenho the other day, yesterday, in 1994, the day before yesterday, once, that day, last week, last month, last year, etc. When, a week ago, a month ago, a year ago, 4 weeks ago, at 3 o'clock. Então, se esses aqui já estão me mostrando que são coisas que aconteceram no passado, o meu verbo vai ser do passado. Se eu falar the other day, é um dia que eu não lembro, outro dia, tá? Once, uma vez. Se eu boto um ano, eu tô falando do passado. Se eu falo yesterday, se eu falo day before yesterday, anteontem, é passado. Então, isso aqui são marker words. Let's see some examples. Let's do it. Ok. The other day, I saw my neighbor discuss with his wife. One more time. The other day, I saw my neighbor discuss with his wife. The other day, I saw my neighbor discuss with his wife. Outro dia, eu vi o meu vizinho discutindo com a mulher dele. Sempre tem umas treta, né, gente? E é bom olhar, né? É bom assistir. So sorry. It's not a good example. She got a job the day before yesterday. She got a job the day before yesterday. Então, ela conseguiu um emprego antes de ontem. When I had my kids, I was not to work as a teacher. When I had my kids, I was not to work as a teacher. Então, quando eu tive meus filhos, eu não trabalhava como professora. It's true. It's part of my life. The first coronavirus case showed up in Brazil was 4 months ago. The first coronavirus case showed up in Brazil was 4 months ago. Então, o primeiro caso de coronavírus apareceu no Brasil foi 4 meses atrás. Onde eu tenho os marker words, the other day, the day before yesterday, when, and the first. And 4 months ago, também é o meu marker word. Now, let's see some marker words from the future. Future simple here. When I use next week, next month, next year, soon, in a day, in a week, in 5 years, tomorrow, in an hour, in a second, in a minute, later, the day after tomorrow, and 22nd century, someday. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho semana que vem, na próxima semana, no próximo ano, no próximo mês, breve.
em um dia, em uma semana, em 5 anos, amanhã, in a hour, em uma hora, in a second, in a minute, mais tarde, depois de amanhã, no século 22 e algum dia. Nesses casos aqui, o verbo que eu vou usar vai ser will, ok? Tem o going to aqui, mas a gente tem umas para outra aula. Então, vamos lá. Let's repeat it me. My boss and I have an important meeting with a new client the day after tomorrow. Ah, ficou longo esse exemplo. My boss and I will have an important meeting with a new client the day after tomorrow. Então, meu chefe e eu temos uma importante reunião com o nosso novo cliente depois de amanhã. I'll be with you in a minute. I'll be with you in a minute. I'll be with you in a minute. Então, eu vou estar com você no minuto. I'll visit London in some day. I'll visit London in some day. Então, eu vou visitar Londres algum dia. I'll talk to you later. Isso aqui é muito comum eles falarem. I'll talk to you later. I'll talk to you later. Então, eu falo com você mais tarde. Agora, a gente tem os marker words for the present progress, o present continuous. Então, quando eu vou usar o present continuous, eu vou usar ele com esses marker words. At the moment, listen, currently, now, today, still, these days, this day, this week, this month, this year, right now, look, at this very moment. Ok, teacher, mas aqui eu tenho look and listen. Porque quando a gente fala look and listen, provavelmente é para a pessoa olhar algo que está acontecendo agora ou escutar algo que está acontecendo agora. Então, se eu estou caminhando na rua e eu vejo duas pessoas discutindo, duas pessoas correndo, look, they're running, eles estão correndo. Então, por isso que tem esses dois verbos aqui. Então, some examples, repeat with me. I'm talking to my friend right now. I'm talking to my friend right now. She's trying to solve the problem at the moment. She's trying to solve the problem at the moment. Currently, I'm working on a new project. Currently, I'm working in a new project. I'm still waiting for this. I'm still waiting for this. Então, aqui eu estou falando com meu amigo agora. She's trying to solve the problem at the moment. Ela está resolvendo o problema nesse momento. Atualmente, eu estou trabalhando em um projeto novo. I'm still waiting for this. Eu estou ainda esperando por isso. Lembrando que currently é atualmente, não é o actually, tá? O actually é na verdade, então ali é um falso cognado. Então, quando eu uso esses marker words, eu vou usar o meu tensile verb in a present progress, right? Let's see the next. Marker words for present perfect. Uhul! We love present perfect. Oh my God. A gente ama present perfect, yes? Então, present perfect, I bet every student has some struggle with. Então, muitos têm muitos problemas com present perfect. Então, eu tentei fazer a vida dos meus estudantes easier, make their life easier. Então, eu usei aqui. Eu tenho just, recently, always, is the first time, ever, already, lately, so far, all my life, never, yet, before, at last, all morning. Claro que aqui eu tenho always e tenho o never, que nem eu tenho lá no present simple. Eles são presentes, só que um é perfeito e o outro é simples, tá? Quando a gente estuda isso, a gente vê mais a fundo. Então, let's see some... aqui eu tô falando, para quem não... Just é apenas, recentemente, sempre. Is the first time, a primeira vez. Ever, pode ser alguma vez. Already, já. Lately, ultimamente. So far, até agora. All my life, toda a minha vida. Never, nunca. Yet, ainda. Before, antes. At last, último. All morning, toda manhã.
Então, some examples. Repeat with me. This is the first time I've been here. This is the first time I've been here. Tentem dividir em duas quando vocês estão lendo ou quando vocês estão tentando falar, porque fica melhor para o ouvinte de vocês, o listener, escutar vocês. Então, para entender a ideia. This is the first time I've been here. É a primeira vez que eu tenho estado aqui. I haven't done it yet. I haven't done it yet. I haven't done it yet. Então, eu nunca fiz isso, né? Ainda. How you do now? Então, aqui está dividido em duas. Vamos lá. I haven't done it yet. O done e o it eu conecto. I haven't done it yet. I'll do it now. Então, eu nunca fiz isso, nunca tenho feito isso, vou fazer isso agora. Have you ever cheated your partner? Have you ever cheated your partner? Você alguma vez já traiu seu parceiro, no sentido não de parceiro, parceria pode ser o colega de trabalho, partner from the job. Então, não é esse partner que a gente acha que é o marido ou a mulher, right? I've already done it before. I've already done it before. I have already done it before. Esse I have, eu posso transformar ele no I've. I've already done it before. Então, ele vai, com certeza, ele vai ser na forma contraída aqui, só coloquei ele para a gente repetir ele. Então, eu já fiz isso antes. I've already done it before. Eu já fiz isso antes. I've got a new promotion recently. I've got a new promotion recently. Então, eu consegui uma nova promoção recentemente. I've eaten shrimp. I've eaten shrimp. Então, eu tenho comido camarão. We have seen this movie. You have seen this movie. E eu esqueci de botar aqui o resto do exemplo. I have seen this moment all my life. Quando eu digo, eu já vi esse filme na minha vida. Então, we have seen this movie all my life. Isso acontece, né? Eu sou uma teacher, então a gente está trabalhando. Então vamos just see recover here. Vamos já, let's cover. Vamos ver o que a gente viu. Então a gente viu marker words para usar o presente, tá? Que são os advérbios. A gente viu marker words para a gente usar o passado, que são outros advérbios. Para usar o futuro, para usar o present progress e para usar o present perfect. Claro, gente, que isso aqui não é uma coisa que no estalar dos dedos vocês vão conseguir captar tudo e vocês vão conseguir entender tudo. Tá? Mas quem já está ali no intermediário, que já estudou esses tempos verbais, quando eles já estão nas aulas de speak, na aula de prática, eu vejo que os meus alunos ficam um pouco travados porque não sabem fazer essa transition, driving to, né, dirigir e se conduzir para alguns verbos. Então, isso é importante para ajudá-los. Eu vou usar a palavra usually, eu vou ter que usar um verbo no presente, eu tenho que falar que last week, o verbo que eu vou ter que usar vai ter que ser no passado. Então, claro, requer estudos. E my advice for you, writing down some phrase. Então, meu conselho para vocês é, façam assim, anotem muitas frases conforme o dia de vocês e repeat them as much as you can. E repetem ela tanto quanto é possível. Esse vídeo já tem 20 minutos, então já está bastante longo. Escutem, repitam, tentem entender, colocam no contexto de vocês, que vocês vão conseguir. Porque eu estou aqui para dizer e quebrar paradigmas. Eu aprendi inglês depois dos 30 anos. If I do, you can do. Né? I can do, é a frase do Obama, né? Se eu faço, né? A verdade, if I did, se eu fiz, você também pode. Ok? Então, a gente vai se ver no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e have a nice week, actually. Bye!